que o ser humano não aguenta esperar os fatos ocorrerem? Isso é algo da nossa própria natureza, né? Querer se prevenir, querer se preparar, ir além do alcance, adivinhar, mágica, o que alguns consideram e até temem, porque acredito que muitos têm medo, porque o futuro para muitos é incerto, porque eles não têm aquele conhecimento. Mas enfim, é chegado o momento da gente refletir, de analisar mais um ano, né? É um mês especial, as pessoas ficam mais flexíveis, né? Feliz Natal, Feliz Ano Novo, enfim. Eu estou recebendo, como já acredito que há 5 anos a casa vem fazendo, não só no De Olho na Cidade, mas no programa Sinal Verde e nos demais, recebendo a presença do Babalaô Vavá de Odé. Vavá de Odé, bom dia, meu amigo, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, tudo certinho, né? Deus, na paz de Deus. Primeira pergunta, porque você hoje não veio aqui só para previsões, não. Acho que é interessante nós conhecermos um pouco da sua pessoa. Claro. Não é só vir puxar informações, um abraço, ano que vem a gente te vê. Não é? Mas, Vavá de Odé, primeiro, o seu nome de batismo, qual é? Vitor Freitas. Vitor Freitas. Graças a Deus. Acho que é alguma coisa que muita gente talvez não saiba. Porque poucos me conhecem pelo meu nome, né? Então, vamos lá. Não, mas você vai ser chamado de Vavá, assim? Meu filho, claro, vingou, é Vavá, vou continuar sendo Vavá. Eu já assinei documentação em certos bancos aqui em Campos. É mesmo? Se tornou um hábito tão comum, Ganjo, que na hora que me deram a papelada no banco, eu assinei Vavá. Aí o homem perguntou, seu nome é Vavá? Eu falei, meu Deus, teve que fazer tudo de novo. Né? Então é tanto que porque você acostuma, você acaba se adaptando àquilo. Isso é um apelido de infância. Agora, Vavá, você é de Campos? Não, sou carioca, filho de campista, neto de campista e avô de campistas. Residente em Campos já? Eu moro em Campos, 6 anos vai fazer. 6 anos. Aqui em Campos, 6. Muito bem. O espiritismo, como adentrou a sua vida? É por base familiar ou foi adquirido? Olha, a coisa começou, muita gente faz essa pergunta. Tudo começou quando eu tinha 11 anos de idade, porque eu não sabia o que era isso. Eu era católico, apostólico, romano, coroinha de igreja. Até que eu tinha, claro, meu padrinho de batismo, porque eu vim de uma família tradicional, portuguesa, traçada com campista, eu digo assim, porque papai era português. Então, eu não sabia nem o que era isso. E na minha época, 54 anos e meio, que é a minha idade, que eu não escondi, as pessoas não tinham esse hábito de falar de religiões, a não ser o catolicismo, que era na época que predominava. Então, o que aconteceu? Eu estava com meu padrinho internado num hospital, que meu pai era enfermeiro, foi o único emprego da vida dele, e o meu padrinho estava internado na época com um problema sério pulmonar. Eu nem sabia o que era isso também, porque eu tinha 10, 11 anos. Então, ele estava muito mal no hospital. O meu pai, eu me lembro que eu estava brincando, era um dia de chuva, mês de agosto, isso eu nunca vou esquecer. Eu me lembro que eu estava brincando assim no chão da sala, minha mãe lavando roupa, e muita chuva, muito frio. Eu morava na Tijuca, no Rio de Janeiro. Eu me lembro que eu escutei a voz e virei assim, eu dei de cara com ele sentado, todo de branco. Aí eu olhei e falei, naquela época a gente falava Dindinho. Eu disse, Dindinho, eu nasci dentro da casa dos meus padrinhos. Aí ele me pegou no colo e ele estava bonito, o semblante bonito, eu muito criança, naquela época não é como é hoje, não se tinha certos diálogos, né? E ele me colocou no colo dele sentado, como era de hábito, porque ele não tinha filhos. Então eu era filhado filho dele. E ele estava, na realidade, internado com um problema que, não sei, acho que era um câncer. Ele disse para mim assim, aí eu sentei no colo, ele me pegou, mandou sentar no colo dele, ele me fez como se fosse um carinho, isso eu me lembro, e disse assim, vai até a sua mãe, diga para ela te arrumar, porque você vai me ver pela última vez que eu vou fazer uma viagem. Eu, muito criança, dei um beijo nele, corri igual um desesperado, feliz da minha vida, fui lá, minha mãe estava no tanque, lavando roupa. Eu cheguei e disse, mãe, Dindim está lá na sala, pedindo para a senhora me arrumar, que eu vou ver ele, que ele vai fazer uma viagem, que ele quer me ver bem bonito. Eu quase ia ver uma bordoada. Ela te olhou com estranheza? Não, minha mãe olhou assim, porque naquela época, uma criança, né?
Então a minha mãe disse, você tá... a minha mãe disse, menino, seu padrinho está internado muito mal. Eu nunca me esqueço disso. Foi aonde começou a minha saga dentro não só do espiritismo em si, dentro da religião. Porque até então eu era católico, apostólico, romano, coroinha de igreja. Certo. E adorava, e tinha a sina ser padre franciscano. É mesmo? Era, a minha sina era essa. Resumindo, mas estou bem, graças a Deus, sou bem resolvido em tudo. Resumindo, então minha mãe se espantou quando eu disse aquilo. Minha mãe brigou comigo e disse assim, para de falar bobagem, menino, seu padrinho está doente, muito mal no hospital. E por coincidência nós morávamos, eu não sei se você conhece, ou ali na Tijuca, quem vai para a usina, o Hospital da Ordem Terceira da Penitência, tem uma praça, eu morava em frente. Meu pai saía de casa, era só atravessar a rua, e ele trabalhou ali quase 50 anos na vida. Quando eu disse a ela, meu padrinho está lá na sala, pediu para a senhora me arrumar, que ele quer me ver muito bonito, que ele vai fazer uma grande viagem, e não vai me ver mais. Eu quase levei uma chinelada. Eu disse, mãe, tá lá. Eu saí arrastando. Minha mãe chegou na sala, não tinha nada. Meu Deus. O telefone toca, era meu pai. Eu não entendia de nada. Criança, uns 10, 11, não tinha 11 anos completos. Eu disse, que foi? Minha mãe começou a chorar. Eu disse, o que foi, mãe? Ela disse, seu pai está ligando dizendo que seu padrinho acabou de falecer. Eu disse, o que é falecer? Ela disse, seu padrinho morreu. Eu entrei em pânico, porque eu era uma criança. Falei, como se ele estava na sala? Por onde que ele passou? O entendimento aí confrontou. Não, eu fiquei perturbado. Eu disse, meu Deus, foi o primeiro defunto que eu vi na minha vida. Porque até então não sabia o que era isso. Porque naquele tempo a educação era outra. Tinha limitações, né? Muito grande, muito. Não se falava nem de sexo, apanhava-se. Resumindo, minha mãe me arrumou, tomei banho, aquelas coisas todas de criança. Uma chuva muito forte. Aí nós fomos no cemitério Caju do Rio. Eu nunca tinha entrado no cemitério. Eu achei aquilo uma festa. Uma criança. Sim. Ainda era tempo do Gordini. Não sei se você pegou esse tempo, que você é novo. Resumindo, nós fomos de Gordini para o cemitério Caju. Para mim era uma festa, porque eu ia encontrar o meu padrinho, ao qual eu tinha me dito que eu iria vê-lo. Você estava se arrumando? Não, já estava todo emperequetado, achando que eu ia para uma festa. Que ele iria fazer uma grande viagem e não iria me ver. Na minha cabeça de criança, eu iria encontrar com ele. Certo. Quando eu chego no cemitério, eu vejo aquela italianada toda, que parecia aquelas filmes de máfia italiana, porque eles eram italianos. E eu não entendia nada de italiano ainda. Eu falei, gente, na minha cabeça, que festa interessante. E eu sempre fui muito curioso. Aí eu perguntei, mãe, o que é isso preto aqui? Era o caixão. E eu não sabia, a minha mãe chorando, porque minha mãe, praticamente, quando minha mãe saiu de Campos, a minha mãe foi morar com eles. Conheceu, meu pai casou, continuou morando com eles. Eu nasci eu não nasci em hospital, eu nasci na cama deles, dentro da casa deles, no bairro do Engenho Novo. Resumindo, e aquela italianada, todo mundo de preto, antigamente tinha muito esse negócio de luto, né? Hoje não. Resumindo a história, para não ficar muito grande, me levantaram, minha madrinha me abraçou, e chegava a italiana, desmaiava, e muitas flores roxas, aquilo para mim foi uma festa. Resumindo, me levantaram, que era a hora de fechar o caixão. Certo. Quando me levantaram, que eu dei de cara com meu padrinho morto, aquilo me espantou, eu fiquei meio traumatizado, porque eu gritava tanto e tanto italianado naquele tempo, que aquele negócio de pedir defunto tinha que beijar. Eu fiquei com medo, porque ele estava muito esquisito, não era aquela imagem que eu tinha visto horas antes na minha casa. Aquele esplendor todo, né? Não tinha, não. Eu não tinha noção do que era um defunto, um cadáver dentro do caixão, não sabia nem o que era um caixão. Certo. Aí todo mundo beija, olha, eu tive um ataque de histeria como criança, que eu gritava tanto e tanto e tanto, que que me fizeram? Eu quase apanhei do meu pai dentro do cemitério. Porque eu não beijei, porque eu fiquei com medo, porque ele já estava com a rigidez cadavérica. Porque antigamente se entubava alguns certos corpos, hoje em dia até fazem, mas nem tantos, dependendo da doença. Eles entubavam muito algodão na boca, muito algodão no nariz, nos ouvidos, por causa das secreções, né? Então aquilo, para uma criança que não sabia o que era, eu fiquei assustado e não adiantou que eles me levavam na beira do caixão, eu pulava fora para trás, eles me empurravam, eu pulava. Né? Até hoje eu tenho essa imagem. E isso já se vai anos e anos. Eu tinha o quê? 10 anos mais ou menos.
Aí, dali, a comprar fecharam, a minha madrinha não obriga, falando italiano, aportuguesado, uma mistura, né? Porque eles vieram da Itália, tipo, imigrantes na época. Enfim, minha madrinha morreu com quase 100 anos, resumindo. Ela morreu no dia em que foi uma Copa, que eu não me lembro o ano, no dia que Romário na hora que Romário fez um gol, ela faleceu. Foi 94, não? Foi 94. Ela morreu com, acho que 99 anos e meio, por aí. Porém, lúcida. Resumindo, aí foi aquele negócio, acompanha-se o enterro, aquela coisa toda. E aquilo para mim era uma festa, mas eu fiquei com a imagem do defunto do meu padrinho. Eu com medo e estou vendo a caixinha lá, batendo o sino, para mim era festa. E a chuva caindo torrencialmente. Aí eu achei interessante que colocava-se o defunto, e eu sempre fui curioso. Eu tomo de fazer pergunta, minha mãe me catucando para me ficar calado. Deu, mãe, por que estão botando ele dentro daquele buraco? Porque eu não sabia, não tinha noção do que era a coisa, né? Mas era uma festa na minha cabeça. Ele disse que eu ia para a festa, eu estava achando que ali era uma festa. Resumindo, eu me lembro que ele foi o primeiro enterro que eu fui na minha vida. E eu me lembro que tinha uma pessoa, porque ele era muito querido, ele foi comerciante italiano no bairro de Genovo, anos e anos e anos. Enfim, veio gente de São Paulo, veio raça não sei de onde, era uma italianada. Daqui a pouco, eu me lembro que eles estavam sepultando o corpo dele e eu em pé olhando assim. Uma mulher do meu lado, aí que começou a coisa. Uma mulher do meu lado, que eu não sei até hoje quem é, obviamente já deve ter morrido, eu me lembro que era uma senhora de meia idade. Ela começou a se esticar e, puf, ficou nos meus pés. O meu pai correu, o papai nunca suportou isso. Meu pai era evangélico, foi pastor. Certo. Você vê a coisa como é a minha vida. Resumindo, meu pai, eu comecei a gritar, e a mulher está passando mal, a mulher está passando mal, gente, socorre. E ela começou a ficar toda torta, babando, meu pai deve ser epilética. Como enfermeira, ele foi logo prestar primeiros socorros. Naquela de prestar primeiros socorros, daqui a pouco uma grita lá assim. Não, ela não está passando mal, não. Isso daí é santo, ela é da macumba. Para que falaram isso perto do meu pai? Meu pai largou ela de mão e eu achei aquilo ótimo, era a minha festa. E começa a catuca daqui, a mulher me recebe um troço lá que eu não sei o que era aquilo. Sim. Eu disse, meu Deus do céu, o que é isso? Aí eu comecei a rir. Isso tudo dentro do cemitério do Caju, no Rio. Aquilo para mim era a festa que meu padrinho havia dito. Ou seja, na realidade eu tinha visto o espírito dele que veio comunicar-se comigo. Certo. E foi dali que começou minha convivência com o espírito. Que até então eu era católico, apostólico, romano, coroinha de igreja e ia à missa todo domingo 3 vezes. Certo. Quem arrumava a igreja tinha aquelas roupinhas de padrezinho. Aquilo para mim era minha alegria. Eu rezava terço, enfim, eu seguia a liturgia toda. Você foi, a partir daí, então, se interessando? Eu estudei para ser padre. Certo. Porque eu tinha fascínio. Nada contra católicos, pelo contrário, eu tenho amigos padres, eu tenho amigas que são freiras. Porque eu digo sempre no meu programa de rádio o seguinte, Deus é um só, não importa a religião. Certo. Porque já me perguntaram, Vavá, qual a melhor religião do mundo? Eu digo, é a sua. Por quê? Bem, né? Eu digo, aí eles me perguntam, qual a melhor religião do mundo? Eu digo, é a sua. Por quê? Eles me perguntam, por que, Vavá, a minha? Porque você encontrou Deus nela, Ele te quis ali. Poxa, você dizer isso para o evangélico, qual é o problema? Deus é um só? Cada um, ele deu livre-arbítrio para que você seguisse aquilo que você achasse melhor. Então, quando me perguntam, e foi um evangélico que me perguntou, que é meu amigo, porque 90% dos meus amigos são evangélicos. Eu já venho numa descendência de evangélicos aqui em Campos, da parte de minha mãe. Meu pai, no Rio de Janeiro, português, que era católico, apostólico, romano, que se formou dentro de Coimbra, aquela coisa toda, aquele... Enfim, englobado no catolicismo português, que era uma coisa muito ali. Papai um dia foi a uma igreja evangélica no Rio, Batista, o meu pai carnal se converteu e virou pastor. Bom, dali do cemitério, para mim era uma festa. Para resumir a história, foi ali que começou eu lidar com essa coisa do espiritismo. Aquilo foi a minha festa, eu adorei, eu achei o máximo. Foi isso, porque eu não sabia nem como é que era receber o chamado santo, porque na realidade ninguém recebe santo, santo é Deus. Aquilo ali foi uma incorporação, obviamente, do que também não sei. Certo. Resumindo a história, eu voltei para casa, o tempo passou, eu não podia dizer, aí parece tipo, eu digo assim,
aflorou o lado espiritual em mim. Tudo quanto era, vamos dizer assim, pessoas que faleciam, que eu conhecia e depois que eu não sabia quem era, começavam a aparecer para mim, me sacudiam na cama, eu acordava, eu entrava em pânico, eu gritava feito louco. Isso que é a minha pergunta, mas isso com o quê? Na adolescência? Na minha adolescência. Isso deve ter espírito criado na sua família alguma coisa que, tipo, tratamento psicológico? Não, eu fui parar em psiquiatra, porque eu mesmo pedi na mãe, eu não aguento mais, me leva num doutor, uma criança. Eu olhava e eles diziam, avisa isso para o fulano Beltrano, eu perguntava quem é, mora na rua tal. Eu ia e dizia, olha, fulano mandou dizer isso e isso. Uma vez quase eu levei uma vassourada, era o pai da mulher e eu dei o recado. Mas depois foi ganhando esse respeito nas confirmações dos Não, casos. passaram a me idolatrar. É. Diziam, ele fala com espíritos. Começaram a exagerar também. E isso para mim também era uma festa. Certo. Eu dizia, e os espíritos? Até então eu não sabia nem o que era espírito. Certo. Eu dizia, os espíritos mortos voltam, levantam do tal caixão e vêm. Porque eu era muito criança, eu não tinha essa inteligência, sabedoria do conhecimento do que é espiritualidade. Eu sabia o que era um Pai Nosso, que eu até hoje sei rezar uma missa até em latim, porque se rezava na minha época, ainda em latim, Dominus Tectum Spiritu Ave Maria, etc e tal, eu sei fazer a coisa. Porque eu seguia a minha doutrina, entendeu? Então eles começaram a aparecer para mim, ia aparecendo, me dando recado, falavam o que ia acontecer e eles sempre disseram para mim. É onde hoje eu ainda tenho isso, tipo assim, eu estou conversando com uma pessoa. Eu digo que o lado espiritual, você não escolhe, eles é que te escolhem. Se você é evangélico, porque Deus te quis ser evangélico. Se você é católico, porque Deus achou melhor você ali. Mas eu sou espiritualista, porque Deus me quis ali. Por quê? Porque Deus é um só. Então não existe religiosidade ou religião melhor do que A, B ou C. Todas têm um único objetivo. Falam de Deus, para mim está ótimo. Eu tenho amigos evangélicos, eu tenho amigos cristãos, eu tenho amigos católicos, espíritas, kardecistas, etc. Eu tenho até amigo muçulmano que eu vim descobrir em Campos, tem um muçulmano, que já conversou comigo no ar do meu programa na Rádio Absoluta, 1470 AM. Resumindo, e aquilo para mim se tornou uma festa. Eu esperava a hora, eu sabia a hora que eles vinham, eu sentia. Não vou dizer assim, eu sabia a hora. Vamos dizer, eu tinha um pressentimento, daqui a pouco eles estavam na minha frente, mas não era como uma coisa física. Então é uma coisa que você me disse, mas você também depois passou a estudar. Não, até então era criança, para mim era tudo uma festa. Certo, certo. Eu dizia assim, você é um morto? Eles riam, uns choravam, mas não, era como se fosse uma coisa mais ou menos invisível. Hoje eu sei o que é isso. Mas você chegava a confundir o espírito com pessoas de matéria? Não, eu não confundia porque eu sabia que era diferente de um ser humano vivo. Certo. Eu não sabia usar a linguagem, que linguagem usar. Certo. Mas eu sabia que aquilo ali era um morto para mim que levantava do caixão e vinha falar comigo. Certo. Cabeça de criança há quase 60 anos atrás. Resumindo, e eles diziam, fala isso, isso e isso. Um dia, que eu sei que hoje é uma entidade que me acompanha, que é um caboclo, que é muito difícil vir, ou seja, incorporar em mim, na minha pessoa, né? Ele disse assim, você vai receber... Eu era criança. Eu me lembro que isso foi à noite. E na casa que eu fui criada, aquelas casas antigas, muito grande, o quintal, tinha uma jaqueira. Eu me lembro que ele me chamou por um assovio, eu pulei a janela de madrugada, eu criança. Ele estava no pé da jaqueira, muito bonito. Eu disse, que índio lindo. Não tinha mentalidade de nada, né? Então ele virou e falou, de hoje em diante... E eu assim, olhando para ele como eu estou te olhando, ele dizendo para mim. Mas só que ele estava muito perfeito, então para mim não era um morto, era um índio. Ele virou e disse para mim, você de hoje em diante, você vai ver um sinal nas pessoas que irão partir, mais ou menos por aí na linguagem, para as pessoas poderem entender. Eu disse, que sinal? Ele disse, você vai ver isso, isso e isso, que eu não posso dizer. E de lá para cá começou a minha sina. É uma saga. Resumindo, então eu vivia, aí eu comecei a ficar meio doido, porque eu vivia assim nas pessoas, para ver se eu achava o X sinal. E realmente eu encontrava, aí eu comecei a observar que dentro de 3 a 10 dias as pessoas morriam. Eu dizia, então é uma marca que eles vão morrer, na minha cabeça. Aí eu começava, porque eu sempre assim, até hoje, minha mãe com quase 80 anos, eu chego, eu conto tudo da minha vida, tudo que se passa. Primeiro, eu nunca gostei de mentir.
Acho que eu apanhava por ser tão sincero, porque meu pai era muito rígido. Minha mãe nunca foi de bater em filho. E eu dizia, mãe, o morto falou isso e isso. Aí começaram a observar, meu pai jamais aceitava isso. Começaram a me levar para psiquiatra. Olha, o que eu baixei de psiquiatra no Rio de Janeiro, a um nível que aquilo me perturbava tanto. Todos recebendo céticos, quer dizer, não... a maioria ateu. A maioria ateu. Alguns, peguei até alguns espiritualistas. Até, por fim eu dizia assim, doutor, me interna que eu estou maluco. Ele dizia, por quê, meu filho? Eu falo com os mortos. Eles riam, olhava para mim, eletroencefalograma grande, eu perdi a noção de quando eu fiz, porque eu adorava botar aquele aparelhinho. Para mim tudo era uma festa. Quando descansa ali uma meia hora parado. Não se mexa, eu fazia tudo porque eu achava que eu era doido. Os meus pais achavam que eu estava ficando louco. E aí eu comecei a admitir que realmente eu estava enlouquecendo, porque até então eu não sabia o porquê daquilo tudo. Certo. Os anos foram se passando, com 13 anos de idade, mais ou menos, eu entrei eu tinha feito uma prova final de ginásio, sim, uma fome louca, eu morava na época no Rio Comprido. Eu com fome, fui para casa, era mais ou menos 1 e pouca da tarde, eu cheguei em casa para almoçar, já era um pré-adolescente, vamos dizer assim. Dentro do ônibus eu escuto uma voz no meu ouvido dizendo assim, de hoje em diante você será meu, até o dia da sua morte. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, não vi ninguém, olhei para o trocador. Eu perguntei, bati assim nele, aquela cadeira que você entra no ônibus, a primeira antes da roleta. Eu com uma fome louca. Eu disse assim, o senhor falou comigo? Ele disse, não. Por quê? Falei, nada. Continuou a vozinha no meu ouvido me perturbando. De hoje em diante você é meu. Nós vamos estar em contato sempre, 24 horas. Eu entrei em pânico. Para quem era católico, apostólico romano, eu estava com um demônio dentro de mim. Sim. Eu rezava Pai Nosso, chegava a errar e trocava, Ave Maria, Salve Rainha. Eu me embolava, a minha cabeça começou a dar um nó e eu comecei a ficar dormente. Nisso que eu comecei a adormecer, as minhas mãos ficaram dormentes, ficaram meio tortas. Mas eu ainda estava na minha consciência. Eu disse, tem algo errado comigo. Eu disse, meu Deus, alguma coisa está falando dentro da minha cabeça que não sou eu. Aí começava a rir. E dizia, não tenha medo de mim, porque eu não sou diabo nem capeta. Eu dizia, sai demônio. O trocador olhava para mim, imagina, um rapazinho, falou isso, a nível que ele perguntou assim, você usou droga? Porque naquela época era uma coisa, oh meu Deus, droga. Hoje não, que virou moda. Resumindo, eu disse, não senhor, tem uma voz de um homem dentro da minha cabeça falando comigo. Ele olhou para mim e fez assim, entendi. Novinho maluco. Tão novo, Resumindo, aí começou a coisa a piorar, eu senti que eu estava ficando dormente, começou pela sola dos pés, foi subindo, eu não sentia nem a minha boca, tipo, estava anestesiado. Sim. E a coisa continuando, mandando o recado dele dentro da minha cabeça. Tem então um sofrimento para você, né? Não, aquilo para mim foi um terrorismo. Certo. Resumindo, porque eu não entendia nada ainda, eu disse, meu Deus, o que eu faço? Por fim, eu já não aguentava falar. Aí o trocador já começou a ficar preocupado comigo e as pessoas estavam na frente, porque eu comecei a gritar até aonde deu para eu gritar. E a coisa dentro da minha cabeça, rindo e dizendo a mesma frase, de hoje em diante você é meu, estaremos juntos 24 horas por dia, tudo que eu tiver que passar para você. Repetidamente falando. Era diz que o nome que é fora de época, um DVD repetindo a mesma coisa. E entra uma senhora escura, eu nunca vou me esquecer disso, até hoje não sei o nome, foi o meu anjo da guarda, porque eu já não aguentava, vamos dizer assim, eu não aguentava falar, eu não tinha mais jeito para falar, porque eu estava todo dormente, porém ainda consciente, ainda. Eu olhei para ela como se gritou assim, eu acho que ela entendeu meu olhar, pelo amor de Deus, me socorra. Ela parou, ela disse, para o ônibus motorista. Eu me lembro que ela tinha uma senhora humilde, uma senhora de cor, com lencinho amarrado na cabeça, uma saia preta, uma blusa branca de chinelo de dedo. Ela disse, para o ônibus motorista, esse menino, aí um gritou assim, eu acho que ele bebeu ou usou alguma porcaria. E eu escutando tudo, querendo rebater, porque eu sempre fui muito atrevido. Eu não entrava na língua. Resumindo, ela disse, para o ônibus motorista, disso aqui eu entendo. E eu olhando para ela e disse assim, pelo amor de Deus, com os olhos, me socorra. Olha, eu entrei em pânico. Ela botou a mão na minha cabeça e disse uma palavra.
Eu não vi mais nada. Ali eu apaguei, eu pensei que eu tivesse morrido. Sim. Quando eu voltei, eu estava num banco de uma pracinha, com as calças, era a calça jeans e a blusa da escola. Sem blusa de escola, a calça arregaçada, o material do lado, e ela me olhando, uma senhora calma, muito tranquila. Aí eu me espantei assim, abri os olhos e falei, meu Deus, onde é que eu estou? Ela, calma, calma, calma. E eu já preocupado, falei... Mas você já não mais dormente? Não, já estava ótimo, me sentindo louco para ir para casa. Aí eu disse, o que aconteceu? Eu desmaiei, eu pensei que eu tinha morrido. Ela começou a rir muito calmamente, disse assim, como é o seu nome? Eu disse, meu nome. Ela disse, você está vindo de onde? Eu falei, da escola, eu expliquei tudo. Estou indo para minha casa, uma voz estava falando comigo. Ela disse, realmente uma voz falou contigo. Ela disse, meu filho, você é um grande médium. Eu não sabia nem o que era isso, médium. Eu disse, eu sou o quê? Você é um grande médium. Você vai procurar um lugar para você... Ela quis dizer, nas palavras humildes, que eu tinha que ser lapidado. Evoluir o lado espiritual. Eu disse para ela assim, a senhora está querendo dizer que eu vá a uma macumba? Ela disse assim, ela riu e disse assim, se o seu coração pedir, então é lá. Para que ela falou isso? Eu tinha pavor dessa palavra, que eu sei que hoje, em macumba, eu saí correndo, igual um louco até em casa, dizendo, mãe, o demônio me pegou. A minha mãe entrou em pânico. Ali começou a minha saga. Era de manhã, de tarde, de noite, tomando banho. Se eu dissesse que eu ia à praia, o troço me pegava. Eu apagava. Para mim era um desmaio que estava acontecendo comigo, então eu estaria morrendo. Por fim, eu já me acostumei, eu fiquei acostumado com a hipótese de apagar. Eu apagava. Você desmaiava com era espécie de um desmaio. Certo. Mas dessa espécie de desmaio, eu me lembro que eu apagava, mas longe eu escutava a vozinha perturbando dentro do meu ouvido. Poxa, mas está aí para te ajudar, para te atrapalhar, né? Olha, eu digo que hoje eu agradeço dele ter feito isso. Sabe por quê? Porque eu largo tudo na vida, menos a minha religião. Certo. Porque todas as pessoas que me procuraram até hoje, eu consegui. Eu já tirei pessoas através dessa... Hoje eu sei que essa vozinha é uma entidade minha, que eu não posso revelar o nome porque ele não deixa. Claro. Eu sempre tenho vontade no meu programa, muitos me ligam, pessoas que vivem conectadas, por exemplo, a Argentina eu sei que está conectada, daqui a pouco eu vou mandar um alô para eles. Argentina, Uruguai, Bolívia, Portugal, Espanha, França, Itália, até na Tailândia tem um campista lá que traduz para o tailandês o meu programa. Então, eu agradeço hoje ser o que eu sou bem resolvido, amo a minha religião, até que um dia uma colega de ginásio, eu não sabia, ela era esperta, estou encurtando, porque é longo. Não, e a gente está utilizando, é importante explicar para as pessoas que estão na ansiedade nas previsões, que esse bloco é para a gente conhecer um pouco do babá. E depois nós vamos falar das previsões que o pessoal está esperando. Então, a gente até separou o dia de hoje exatamente para a gente conversar bastante, porque eu imagino que a quantidade de pessoas que vêm só sugam a informação. Nossa, eu acho, primeiramente, acho isso uma falta de educação impressionante, né? Porque eu não sei como você se sente, até por ser o seu próprio trabalho também, mas aqui o programa de Olho na Cidade é de conhecimento de pessoas. Eu sei disso. Não é simplesmente de só informação. Mas eu quero saber o seguinte, você partiu também, porque eu sei que você é uma pessoa estudiosa da área da religião. Você passou daí em diante a estudar a parte do espiritismo? Aí dali eu conheci, quer dizer, eu já tinha amizade com uma colega de sala, de ginásio, chamava-se Márcia, que hoje é minha filha de santo. Sim. Ela disse assim, eu contei para ela, eu tinha que me desabafar. Eu disse, você conhece um lugar, mas que não vai me dar medo para tirar isso de mim? Ela olhou para mim e ela disse, você está recebendo santo? Eu falei, se é santo eu não sei, eu sei que tem uma coisa que me pega. Ela disse, vem comigo, matamos aula. Fui parar pela primeira vez entrei num terreiro. Sim. Resumindo, quando eu chego lá, eu me lembro que ela já faleceu. Essa senhora estava incorporada com uma X entidade, virada de costas para quem entrava. E muita gente. Eu, apavorado, o coração quase saindo pela boca, eu não sabia o que era aquilo. Eu vejo aquela porção de coisas, tambor, nunca tinha. Você conhece, teme, né? Exatamente, Freud explica isso. Resumindo, quando eu entrei, foi a coisa mais interessante. A X entidade falou para os rapazes que estavam tocando, para o tambor. Eu não estava entendendo nada, eu queria que me livrasse daquilo. É tipo você estar com enxaqueca, tomar um analgésico. Eu queria me livrar daquilo. Que não era minha pretensão, não sabia que eu tinha que dar continuidade. Ele dispara o tambor incorporado nessa senhora. Menino, entra. Todo mundo olhou para mim e olhei para trás. Eu disse, bom,
Aí eu falei, Márcia, é comigo? Vai lá que ele está te chamando, é você. Eu falei, vai comigo, que dê perna. Eu comecei a tremer. O que vai acontecer comigo agora? Eu não sabia, que eu olhei, porque na minha imagem era coisa do diabo. Eu disse, meu Deus, o diabo está me chamando. O jeito que ele falou comigo era muito parecido com a vozinha que me infernizava no meu ouvido. Aí virou para mim. Eu vi que era uma mulher, mas estava com uma voz tipo homem. Uma senhora baixinha, hoje ela é falecida, que foi a minha primeira mãe de santo, era um terreiro de Umbanda, porque eu fui de Umbanda, porque tem muito pai de santo, ô Ganjo, que não gosta de dizer, eu passei pela Umbanda. Olha, eu passei, amei, foi meu primeiro degrau, porque tudo é uma escala, né? É um ciclo. Não me arrependo de maneira nenhuma, porque quando eu cheguei, que a entidade virou para mim, ele disse, eu te avisei dentro do pé de borracha, você está lembrado, agora você sabe quem sou eu. Aí você começou a fazer ligações, né? Eu perdi a voz. Eu disse, é você o capeta? Ele riu e disse assim, era uma entidade. Eu sou o mesmo em você, nela. Ou seja, ela também tinha a mesma entidade. Quer dizer, eu hoje sei que eu fui conduzido pela essa minha colega, que hoje é minha filha de santo, que tem a minha idade, também já é avó, enfim, até pouco tempo perdeu um filho. Resumindo, eu fui conduzido. Ela foi uma maneira de ser usada para que chegássemos a essa ligação espiritual. Eu falei, o que você quer de mim? Eu quero você aqui para, tipo assim, na linguagem dele, seria se lapidar, para me aprender. Te preparar. Me preparar, exatamente. Eu não sei te explicar como, eu sei que na semana seguinte eu estava de calça branca, pé no chão, batendo palminha e querendo saber como é que ia ficar a coisa, porque eu sempre fui curioso. Certo. Mas é uma característica do filho do Oxóssi, eu sou de Oxóssi, sou de Odeca, quer dizer, caçador. Dali eu fiquei 9 meses e nada me pegava, nem ele. E parou de me perturbar, porque montava nela lá. Então eu comecei sempre a querer pesquisar. Aí começou. Eu quero aprender o que é isso. E eu não, todo mundo recebia uma entidade, só eu que não. Eu dizia, meu Deus, por que eu estou aqui e não recebo nada? Esta senhora tinha uma outra entidade, que era uma cabocla, me chamou um dia de sábado, um dia de gira, que se usa esse termo na Umbanda, e disse, meu filho, o seu lugar não é aqui, você tinha que passar por aqui, já passou o seu tempo. Você tem que procurar uma casa de culto de orixá, que eu sei que hoje é o candomblé, porque você tem que ser iniciado. Eu falei, até aí eu já estava estudando o que eram essas coisas. Eu disse, mas eu tenho que raspar a cabeça? Ela disse, tem. Eu falei, meu Deus, eu já sofro tanto para chegar aqui, a senhora me dizer isso, é a sua missão. Você será muito conhecido no mundo, nunca vou me esquecer disso, muito conhecido no mundo e será um grande pai de santo. Gange, um belo, escutei, chorei, me desesperei, mas tinha que aceitar, não tinha alternativa. Sim. Eu peguei e fiz o quê? Um belo dia, um amigo também de colégio que já faleceu, morreu de repente, chamava-se Cláudio, que Deus tem ele em bom lugar, porque era gente boa, morreu jovem. Ele disse, ele já era do culto, e ele me chamou para me assistir. Ele disse, você não está com esse problema? Vamos lá, que eu vou a uma festa, eu quero que você vá para você conhecer. Me despertou a curiosidade. Resumindo, fui. Quando eu cheguei lá, dou de cara com um senhor escuro, um lugar humilde, não vi imagem, porque o candomblé não tem secretismo, como há na Umbanda. Então, dali, eu notei que o pai de santo em si, ele me olhava assim, de rabo de olho, e fazia assim, como quem diz, hoje tem. E eu sempre muito desconfiado, eu não nego ser filho de campista, eu desconfio de tudo. Sempre pé atrás, né? Não, eu sempre fui assim, vou morrer assim. Resumindo, eu me lembro que ele olhava para mim e aquilo começou a me irritar. Uns bancos, homens de um lado, mulheres do outro. Eu perguntei, Cláudio, por que tanto esse homem olha para mim? Olha, com esse arzinho assim meio irônico, faz... Aquilo começou a me irritar. Ele disse assim, alguma coisa ele viu em você. Eu falei, eu não sei o que ele está vendo em mim. Bom, resumindo a história, começou o toque, que nós damos o nome de toque, o xirê, que é o início do candomblé, do culto aos orixás, que é a chamada aos orixás, chama-se xirê. Em Yorubá isso quer dizer festa. Então, é uma festa aos orixás,
que tomam a cabeça dos seus eleguns, que são os seus iniciados, ou no Brasil usa-se um termo que é até errado, que é Iauô, mas a palavra Iauô quer dizer esposa em Yorubá. Mas ficou isso por causa da descendência das ancestralidades dos escravos brasileiros, africanos que geraram filhos no Brasil, etc. Virou um costume, exato. Enfim, quando tocou para Oxóssi, que é o meu orixá, voltou a dormência no meu corpo. Eu falei, vou me mandar lá para fora, vou sair de fininho. Cadê as pernas? O Pai Santo olhava para mim e ria. Quando cantou Machis, nós não usamos música, nós usamos a palavra cantiga, ou erim, ou adarim, que quer dizer cantiga, cantar. Quando tocou adarim, uma cantiga, ou para quem não entende, uma música referente ao meu orixá, que é Odé, quer dizer caçador, eu me lembro que uma coisa me pegou por aqui assim, me suspendeu, eu entrei por dentro do atabaque, eu não vi nada. Isso foi sábado às 11 da noite, eu voltei na segunda-feira, quando eu voltei a mim. Eu estava deitado numa esteira, com calçolão branco, o Pai de Santo sentado num banco, o tal Pai de Santo, eu não fui com a cara dele, ele disse, menino, pode levantar e ir embora, daqui a 10 meses você vai estar aqui fazendo o santo, eu serei o seu Pai de Santo. Eu, muito atrevido, virei para ele e falei, veremos. Olha, minha mãe me procurou. Delegacia, você imagina, menor de idade. Meu pai entrou em pânico, mamãe tendo que mentir, dizendo que eu fui uma festinha, que eu tinha dormido na casa de amigo. Mentira, eu estava no terreiro. Mamãe entrou em pânico, só me procurando delegacia, necrotério, hospital, delegacia, enfim. Eu cheguei em casa segunda-feira por volta de quase 3 horas da tarde. Tomei aquela bronca, naquela época a coisa não era como é hoje. Dali 10 meses depois, eu estava sendo iniciado no candomblé, hoje com 42 anos de santo. E assim foi o início da minha história. Muito bem. Então, para a gente encerrar esse bloco, você me diz o seguinte. Se eu for Granger, eu não tenho esse dom. Você teve esse dom desde novinho. Então, se eu começar a estudar, eu tenho condições de ter essas previsões ou não? Isso é um dom que vem, surge para determinada pessoa e acabou. Granger, eu digo que todos têm dom. Mas Deus sabe especificar cada dom, dar a cada filho. Porque a própria Bíblia diz que Deus daria ao homem dons. O meu dom é esse. Certo. Não era o que eu escolhi, não seria isso. Mas já que Deus aí entrou na minha cabeça, eu tive que aceitar porque eu não tinha outra alternativa. Certo. Eu não sei te explicar como 10 meses, como ele havia falado, ele hoje já é falecido, foi o meu pai de santo. Ele disse que eu estaria lá. Em 10 meses, eu debochei da cara dele e disse que eu não estaria. 10 meses depois eu estava recolhido fazendo santo. Hoje eu estou com 42 anos de iniciado dentro do culto do candomblé e dentro do culto orixá Ifá Orumilá. Muito bem, nós estamos recebendo hoje o Pai de Santo, Vavá de Odé. E eu prometo, no próximo bloco, as previsões para 2013, se é que 2013 realmente vem. Logo após o intervalo, na sequência do De Olho na Cidade. Estamos apresentando De Olho na Cidade. Oferecimento Distribuidora Montalvão. Fornecimento de produtos de limpeza, cereais e cesta básica. Ligue 3055-1555. Espásio, consulte nossas promoções. 2728-0746. Lugar de beleza saudável. De Odé, meu amigo. Oi. Me diga uma coisa. Campos dos Goitacás. Antes. Eu acho que essa entrevista pode acabar agora. Porque daqui a 11 dias o mundo vai acabar, não é isso? Não, o mundo não vai acabar não. Quem acaba somos nós. Isso tudo é uma ignorância. E dia 21 vai acontecer o quê? Um alinhamento dos planetas, nada mais do que isso, que não vai afetar em nada. Nada mais. O perigo não é dia 21 de dezembro. Não. O perigo é 3/3/2013, que vai dar um 12, que será um sacrifício em algum lugar. Já é outra data de fim de mundo, não? Não há o fim do mundo. Não há o fim do mundo. É alguma coisa, porém, não será 21 agora. Sim. Não vai acontecer nada. Muita gente já me ligou, perguntando se tinha que ir embora de Campos para Mato Grosso, porque as ondas não chegariam lá. Eu comecei a rir e falei, minha senhora, pode continuar em Campos, que ninguém vai morrer afogado. Pronto, então vamos ter 2013. Com certeza, eu quero estar brindando com água, que eu não bebo nada. Sim. Com felicidade, graças a Deus, com saúde. 2013, todo mundo que tiver que viver, vai viver. Bom, com 2013 garantido, vamos às previsões. Sim. Campos, você já pegou uma listagem? Eu gostaria de facilitar também para você, que eu já percebi que você separou determinadas coisas. Então vamos para a nossa cidade. Quais são os principais assuntos e tópicos de previsão que você viu para Campos e região? Olha, Grandes, eu tive que fazer, como eu já te falei no intervalo, eu tive que resumir, porque senão o horário também não dá, né? Sim, claro, entendo. Meu trabalho em rádio, eu sei que é isso que eu tenho que correr com tudo. Verdade. Bom,
previsões para Campos Goytacazes. Eu estou ali? Tá ali. Previsões para Campos Goytacazes, que eu sei que tem muita gente que, assim, ligado aqui para escutar isso aqui. Bom, vou começar por partes, tá? Por temas, porque eu separei para as pessoas poderem entender. Na política, o vereador do PT irá se revelar como um grande político. A prefeita Rosinha deverá tomar cuidado com problemas com a saúde. O deputado Antony Garotinho, que terá que tomar muito cuidado com ondas de atentado em 2013. De novo? De novo, onde poderá perder um de seus seguranças. Ele não morre, mas ele poderá perder um segurança dele. Mas agora quem é a segurança dele pede demissão, como é que faz? Tomar cuidado e pedir a Deus, né? Papai do céu que tome conta, ter muita fé. A prefeita Rosinha terá que ter muita força em seu governo nesse novo mandato, né? Pois enfrentará algumas dificuldades vindo de Brasília, o que me assustou. Ela pode, diz alguma coisa se ela pode deixar o cargo? Não vejo ela deixando o cargo. Certo. Rosinha, ela tem uma energia de Iemanjá algum té. As mulheres de Iemanjá são guerreiras. Certo. E eu não vejo Rosinha baixando a cabeça. Um beijo para ela, que eu adoro ela. Em relação aos royalties, muita gente me perguntou sobre isso. Os royalties não estão garantidos, não? Não, a guerra ainda não acabou. Que isso? Não. Ainda haverá problemas com políticos de outros estados, tanto que você agora noticiou no jornal. Verdade. Minha gente, vamos rezar, porque a coisa está feia. Vai para o Supremo? Vai. E tem chance de perder? Tem. Que isso, rapaz? Só Deus. Agora é na mão de Deus. Eles vão arranjar um jeito de, mesmo sendo É inconstitucional... um ano grande a ganância no dinheiro de Campos Goytacazes em relação aos royalties. Que coisa triste. Tem essas coisas também, né? Certo. Por quê? É o que eu estava captando ontem, as energias. Campos tem em torno de 60% do seu orçamento que é alimentado pelos royalties. Campos, se isso acontecer, Campos perde em torno, mais ou menos, de 560 milhões, se isso tudo acontecer. Mas como perder essa verba? Tudo bem, mas perder uma verba dessa com o crescimento que nós estamos tendo, nós vamos ter A uma ganância do dinheiro. imensa aqui. Mas você veja, 2013 veio uma regência de transformação, de mudanças, de renascimento. O que isso? O que essa energia irá gerar 2013? Se está falando de mudança, já é uma mudança, não deixa de ser. É transformação, mas para a gente negativa. Para o lado de nós aqui em Campos, campistas e não campistas que aqui moram, como eu, vai sofrer na pele. Porque você já imaginou perder 560 milhões? Não tem condição. Que a 60% daria mais ou menos Não tem isso. esse valor. Então, para nós, vai ser negativo se... Eu não estou afirmando Mas que o percentual é alto, é isso? Exatamente. Então, o que acontece? Se no ano de uma regência de transformação, haverá ainda uma guerra em Brasília. Certo. É o que eu captei ontem, O que entendeu? temos mais para Campos aí? Campos vai perder, você falou, estava dando a notícia, estava confirmando o que eu anotei aqui. Sim. Muitas mortes acontecerão na estrada, mais do que esse ano aqui em Campos. E assassinatos demais. Isso é decorrência do crescimento? Do crescimento. Mas é um ano que vem, ele começa, que nós chamamos assim, dentro da minha religião seria Onamburucu, seria caminho ruim. Ele só vai ter assim uma apaziguadazinha, vamos dizer, mais para o segundo semestre. Certo. Ele entra com uma energia muito pesada, porque 2013 é um ano regido por Obaluaí Nanã, que é a mãe desse orixá. Ele vem pela 13ª casa no jogo de Búzios e vem pela 2ª casa de Ifá, que é por ordem de chegada, que recebe o nome de Oieku, que quer dizer aquele que trouxe a morte. Certo. Será um ano que terá assim, muitas... o índice, por exemplo, da AIDS vai subir 86%. Esse era o meu medo. Foram dizer que está sob controle. Mentira! Mentira, você verá. Porque eu não errei previsão até hoje em Campos, eu faço desde 2008, praticamente comecei aqui na TV. Também. Não, me detesto mentira. Eu não tenho necessidade de estar de frente para uma câmera de televisão. Se você não precisar falar, você não fala. Exatamente. Mas se for falar, não mente. Eu falo aquilo que mais me mostra, vamos dizer assim, dentro da minha cultura, dentro do jogo de Búzios, dentro da religiosidade. Você né? fala em essas mortes, acidentes, uma morte geral, você fala em alguma coisa de prematuro? Pessoas morrendo? Exatamente. O pior, vai haver também em Campos, isso eu fiquei preocupado. Bom, quem tem filhos, quem tem netos como eu, vai ficar assustado com o que eu vou falar agora. E isso eu joguei para confirmar, foi como eu te contei, 4 horas da manhã ainda eu estava confirmando para poder anotar e não me esquecer. Porque é muita coisa na minha cabeça.
nós vamos perder muitos jovens a partir de 2013. Por quê? Porque estará entrando dentro da cidade de Campos uma nova droga, pior do que o crack, que ele dá um prolongamento de vida após o uso de 5 meses a 1 ano. Nossa, mas isso é prejuízo pior, ao tráfico. Mas vai vender muito, porque é alucinação, Deus me livre, é muito pior do que o crack. Essa droga vai chegar aqui em Campos agora, em 2013, praticamente no segundo... Esses jovens vão morrer, então, de overdose? Vão. Porque o efeito é muito forte no cérebro. Você imagina isso. Você que é mãe, você que é pai, como eu sou pai, sou avô, olhe no seu filho, pelo amor de Deus, porque isso vai acontecer. Certo. Uma pessoa ligou para cá querendo saber de time de futebol. O Goitacazes está na justiça e ele conseguiu temporariamente ir para a primeira divisão contra o Quissamã. Isso permanece? Como é que vai ser? Eu vou fazer um resumo rápido, porque se eu for falar o todo não dá tempo, Sim. né? Eu vou falar num todo dos times de futebol, Sim. tá? Os times de futebol de Campos dos Goitacazes, vamos dizer assim, terá que fazer, vamos chamar de mudança tática, em todos eles, principalmente o Goitacazes. Tem tudo para se dar bem, mas depende de uma única coisa, mudança tática em jogo, nada mais. Aí o Goitacazes sobe. Mas ele vai jogar a primeira divisão ou não? Ainda está sendo julgado isso. Ainda não está decidido. Não está decidido. Mas tem tudo para se dar bem em 2013. Certo. Se eles fizerem, não só do Goitacazes, se fizerem um estudo, vamos dizer assim, uma mudança tática... Tática que você diz é mudança de jogo mesmo? Exatamente. O segredo... Tá. Não, nem tanto. O problema que eu vi em jogo é com os jogadores e com seus técnicos. Certo. Se mudar essa tática... vai transformar o Goitacazes e o Branco... Não repetir erros anteriores. Exatamente isso. Para você que pediu para que falasse sobre isso. Certo. Entendeu? Agora, o que me assustou foi esse problema com a droga que está chegando em Campos dos Goitacazes, né? Americano vai para a segunda divisão, e aí? Provavelmente a coisa não será boa para ele. Fica por lá? Não vejo coisas boas para esse time. E o Rio Branco, será que ele chega a jogar? Vamos pedir que sim, mas também está difícil. Né? Exatamente. Parte financeira muito ruim em jogo. Mas tudo pode, aquilo que eu estava explicando, tudo pode reverter, tudo pode mudar, porque nós somos ciclos de energias. Ok. As coisas podem mudar ciclos de energia, mas quando vem falecimento, tem como mudar? Infelizmente, a morte só passa uma vez. Não, tem uma coisa não como pode. Evitar? Por falar em morte, muitos me perguntaram, e eu sei que estão ligados aqui, ai, meu Deus, nós vamos perder novamente 2 radialistas. Mas você trabalha em rádio, nós estamos com uma turma que é difícil de eu sei quem é e não posso falar. Não tenho permissão, mas é de AM ou de FM, dá para saber, não? Não posso dizer, porque você vai descobrir, eu sei que você conhece. Eu conheço muita gente. Você conhece. E eu não quero saber também não, porque senão eu vou ficar mal. São 2 radialistas, um está ligado à política e à mídia. Ai, meu Deus. Nós vamos perder. Mas é porque é a hora de partir. Nós temos um ciclo de chegar... Acidente, doença, viver. Não tem como saber, não. É melhor eu não responder não dizer porque isso. A pessoa pode estar... Já... Porque eu sei que, de repente, um familiar dessa pessoa assiste esse quadro seu aqui. Sim, então tudo bem. Entendeu? Só que eu não posso, é antiético. E eu não tenho permissão espiritual de dizer isso. Vamos respeitar. Entendeu? Agora, a Prefeitura de Campos, pode haver um grande, vamos dizer assim, empreendimento em 2013 para Campos dos Goitacazes. A área que mais mostrou, através dos orixás, ou do jogo de búzios, ou do regência. Investir na área de turismo. Por quê? Porque Campos é uma cidade rica em cultura, na descendência ancestrais hoje africanos. Nós temos milhões de igrejas aí de séculos passados. Campos tem muito campista grande que não sabe história de Campos, como tem cultura. Como tem peças, vamos dizer, igrejas centenárias que podem ser visitadas. E uma das coisas que me chamou a atenção, no jogo, a entidade que responde no jogo é Exu, que é uma entidade que muita gente confunde, que na realidade, dentro da minha filosofia, da minha cultura, da minha religião, é o orixá que vê a Deus. Sim. Porque ninguém tem esse poder. O orixá Exu, ele vai até Olodumare, na minha religião, quer dizer Deus. Junto a Urumilá, que é o Alapini, aquele que anota tudo que Deus determina. E o ser humano que escolhe. Então, é o Alapini de Deus, o secretário de Deus.
Então, o que me chamou a atenção foi da entidade dizer que Campos poderá ter esse empreendimento, ou seja, trazer lucros, benefícios financeiros para a cidade de Campos na área do turismo, que não é explorado ainda, mas que tem toda a condição em Campos 2013 de vencer, foi o Rio Paraíba. Eu perguntei por quê. Por que o Rio Paraíba? Aí eu vim entender o que a entidade queria dizer. Porque podem colocar, vamos dizer, pequenas balsas com passeios, isso atrairá turistas. Legal. Passeios de jet ski poderá atrair turismo. E não só os turistas, como nós que moramos aqui. Porque isso vai aumentar e também falando em termos de carnaval. O jogo mostrou, vou falar rapidinho, por causa da hora, o carnaval de Campos tem que ser, os orixás mostraram assim, tem que ter mais divulgação para que possa, você ver, chega no CEPOP, eu sei porque eu faço parte do Carnaval de Campos, Rio de Janeiro são 38 anos de desfile ao todo, com Rio e Campos. Só aqui são quase 6 anos. Eu desfilo em boi pintadinho, eu desfilo em bloco, eu desfilo em escola de samba, porque eu adoro Carnaval. Resumindo, tem que ter uma mudança no Carnaval de Campos, porque você chegar lá, as escolas estão entrando praticamente vazio. Isso tem que ser reformulado, porque é um ano de transformação. Gente, 2013, tudo aquilo que você não conseguiu, esquece. Vida nova, 13 é transformações. Você tem que mudar a sua vida para que a coisa venha fluir numa boa energia, entendeu? E então Campos deverá investir muito na área que eu estou te falando, que seria o turismo. No Carnaval, em relação às escolas de samba de Campos, quem é que vai brigar pelo campeonato da Lapa? E aí? A briga aqui é boa. Daqui a pouco tem programa de carnaval aqui. Vai adiantando aí. O Rural da Lapa, eu estou falando de escola de samba. O Rural da Lapa, Mocidade Louca e União da Esperança vão brigar pelo campeonato 2013. Certo. Blocos que vão brigar também pelo campeonato, Meu Caprichoso Guarulhos, um beijo a todos, os Psicodélicos e União Feliz. Certo. Dos bois pintadinhos que irão brigar, olha, foram muitos. Boi do Canto, Boi Jaguar, Boi Cabrunco, que é o qual o estilo, Beira Rio e Boi Brasil. Vai ser uma briga de foice nos bois pintadinhos. Espero que um nível lá em cima, né? De apresentação. E Campos também vai perder uma personalidade, vamos dizer assim, um baluarte do samba de Campos. É mesmo? Sei quem é, também não posso, inclusive é meu amigo. E como é que você fica quando você sabe? Você vê pessoas Eu não ligadas gosto a nem você. de falar, porque eu entro em depressão. Então não vamos falar, vamos partir para Eu não posso dizer o nome, não, você tá dizendo mas essa pessoa vai ter um problema cardiorrespiratório e irá falecer. Nossa, a sua vida não deve ser fácil também, né? Eu tenho que ficar calado, grande. Isso aqui é uma previsão, mas eu sei que vai. E eu conheço e é meu amigo. Infelizmente, eu não posso citar nomes. Não, mas é o seguinte, você tem muitas situações. Muito, você deve ter umas situações complicadas, saber pessoas que vão embora. Não é fácil, não. E você mesmo dizendo que não tem percentual de erro, então... Esse ano, 2012, as minhas previsões, já acertei 255. E agora gravado aí, a gente pode... Muita gente anda dizendo por aí... Ano que vem te chamar de novo. Eu estarei aqui. Pra gente poder pegar o vídeo e... Eu estarei Vai ser aqui. um programa... Eu adoro que confiram minhas previsões. Não é por dúvida, é para Não, mas eu gosto disso. Tranquilo? Com certeza. Eu posso chamá-lo. 2014 eu estou aqui. Então tá bom. Resumindo, eu ia falar uma coisa, mas me fugiu. Eu agora vou falar um pouquinho do Brasil e depois um pedacinho do mundo. Não, 2014 não, 2013 você vai estar aqui. Final de 2013. Nós já estamos entrando, eu estarei até 2014 também. Ah, tá bom então. Eu penso adiante, tá? Bom, gente, falando em termos, quem é que vai reger? Obaluaí Nanã, para quem sabe, é o orixá da vida e da morte, porque é um orixá que vem na casa 13 de Jogo de Búzios. É o orixá que vai nos reger. Fala de doenças que irão surgir, aumento da AIDS, e novas, e não só irão surgir doenças, como haverá também, vamos dizer assim, vai surgir alguma coisa assim, muito boa em relação à vacina contra a AIDS. Isso eu fiquei feliz com os orixás. Agora parece que também o câncer leva muita gente, né? Também haverá muitos casos de câncer, principalmente mamário e de útero. Ah, meu Deus. Isso daí... Está voltado em cima das mulheres, principalmente, né? Principalmente as mulheres, vai haver essa situação. Certo. Tá? É um ano que as pessoas devem ter muito respeito um ao outro. Porque às vezes, grande, o que é bom para mim,
não é bom para você. Gera o que? Uma desunião, uma briga, um atrito. Então, esse ano 2013, as pessoas têm, que tomar muito cuidado com esse negócio de brigas, entendimento, procurar viver em paz, parar um de falar da vida do outro, se respeitarem ambos, uns aos outros, ser recíproco um ao outro. Isso o Orixá nos mostrou muito, né? Aqui. Exato, porque havendo respeito, há união. Claro. Não havendo respeito, há perigos, não é isso? Vamos dizer assim, então o Orixá pede que nós façamos isso. Entendeu? É um ano que as pessoas têm que tomar muito cuidado com doenças sexualmente transmissíveis. E vai aparecer um outro vírus que vem por doenças também sexualmente transmissíveis, que não é a AIDS. Vai, este ano. Porque você veja como é o ciclo. O pessoal também se respeitar e se cuidar, né? Mas não querem saber disso. O grande problema é que ninguém quer chupar bala com papel. Está tudo muito promíscuo também. É o problema da promiscuidade. E como eu estava te falando, as pessoas têm que tomar cuidado, muito cuidado com o sexo. Porque ninguém pensa, quer fazer, depois vem as consequências. Verdade. Não é? Vamos falar um pouquinho do Brasil. Por favor. O Brasil estará em 2013, ele estará passando uma influência de reavalização, tá? Foi isso que os orixás mostraram. Os orixás mostram o poder, no caso o governo, né? Um tanto confuso em suas ações, e isso fará com que as mudanças aconteçam, né? Mostram fragilidade no governo e com isso haverá uma estrutura melhor no país, mas não já. A economia no Brasil ainda estará em média, porém mostra melhoria no segundo semestre. A soja continuará, eu falei isso para as previsões de 12, aconteceu. A soja contribuirá com o aumento da economia no país no segundo semestre. Poderá haver troca de alguns ministros do governo da presidente Dilma. Por quê? Porque ainda serão descobertas algumas falcatruas dos senhores ministros. Eita. A saúde no Brasil terá que ter prioridade, né? O ministro da Saúde terá que fazer algumas modificações em relação aos hospitais públicos, em relação aos atendimentos, consultas e contratação de novos médicos, dando à classe médica salários dignos. Caso contrário, vai haver muita greve e muitas mortes prematuras irão acontecer. A educação no país também tem que passar por mudança. No meio artístico, um apresentador de televisão irá falecer. Uma apresentadora de televisão terá problemas de saúde e passará por momentos difíceis. Um líder religioso muito conhecido terá problemas com a justiça. O desemprego no Brasil estará melhorando no segundo semestre. Perigo no mundo vai haver, Vavá? Vai. Você diz em catástrofes naturais? Vai. Geralmente, eu tive fazendo uma pesquisa de uns anos para cá, cada ano que nós entramos, existe em média de 6 a 7 terremotos de tsunami no mundo, com grandes intensidades ou com médias ou baixas. Sim. Poderão ocorrer terremotos no Japão, na Filipinas, Guatemala, Peru, Bulgária e Romênia, foram o que me mostraram. Falando de perigos em relação a terrorismo, pode acontecer? Pode. Nos Estados Unidos poderá ocorrer um atentado terrorista no metrô de Nova York. Meu Deus. Um ator americano poderá falecer de câncer, provavelmente na garganta e nos pulmões. Um cantor americano e uma cantora de sucesso também irão falecer nos Estados Unidos. Eu sou fã dela, não posso dizer quem é. Ainda nos Estados Unidos haverão fortes furacões e terremotos. Possibilidade de um pequeno terremoto em Los Angeles. Lá é complicado já. O cantor Júlio Iglesias poderá passar por uma cirurgia. Já, Júlio Iglesias está com uma idade bastante avançada já. Mas não parece, né? O presidente Barack Obama poderá passar por traição dentro do seu governo, mudanças acontecerão e terá que fazer algumas modificações. Certo. Haverão mudanças também na economia do país, entendeu? Agora, falando do Brasil, o Brasil tem tudo para melhorar, porque é um ano de mudanças e transformações. Certo. Então, é um ano que as pessoas terão oportunidade de esquecer o velho e recomeçar uma nova fase de vida. Mas é aquilo, cada um tem a sua religião, ninguém é obrigado a acreditar naquilo que eu prevejo, que eu estou fazendo nas previsões. Claro. Uns acreditam, outros são céticos de não acreditar, eu respeito. Claro. Mas tenho o direito de não acreditar. Mas o mais interessante é que dificilmente eu erro. Agora me diz uma coisa, tem 2 perguntas. O Brasil vai realizar a Copa das Confederações no ano que vem? Se houver.
Você está dizendo que há riscos de não ter Há a Copa? riscos. Há risco de a gente perder a Copa do Mundo também? Não. Não. Isso aí não me foi mostrado. Ainda dá para 2014 esse. 2014. Mas tem chance de a gente não ter a Copa das Confederações. Acontecerá alguma coisa que poderá, não estou dizendo que não vai haver. Certo. Que eu não sei o que, mas ainda está na balança. Muito bem, para a gente encerrar aqui, a pergunta, isso aqui deve ter sido de julho. Qual é a previsão, porque aqui nós estamos na TV Litoral e na TV Goitacá, qual é a previsão para as TVs Litoral e Goitacá para 2013? Êxito. É mesmo? Mas isso você já viu, não precisa nem jogar. Basta bater o olho. É jogar a palavra mesmo? Não. Não seja por isso, TV Litoral e TV você é jogar o nome? Porque desculpa a ignorância, né? Jogar ou ver. Ou ver. Também, Êxito. porque você faz uma leitura. Eu não estou vendo aqui, não é apenas jogar os búzios aqui. Apenas você jogar não vai ter sentido, porque isso é um estudo. Certo. Muitas vezes perguntam assim, Vavá, como é que você aprendeu? Eu estudei, mas você tem que ter dom em primeiro lugar. Então, você, meu amigo Vitor, que está aí assistindo, está no período de férias ainda, ele vai falar da TV Litoral e da TV Goitacá, para 2013. Olha, aqui nós vemos pelo Odu. O que é o Odu? É como se fosse os signos zodíacos da astrologia, porém muda de nome. Mas é muito parecido em sentido de explicação. Por exemplo, a caída que deu aqui foi uma caída 13. O que esse 13 representará? Mudança? Exatamente. Mudanças positivas. Mudança de pessoal? Eu vou perder meu emprego? Não, pelo contrário. Você... pelo contrário, vai receber um aumento? Deixa ele, não podia se descer. Ele não podia. Peraí, ouvi. Presta atenção, você perder emprego, isso é muito contrário. É um aumento, chefe. Eu vejo grandes mudanças para a televisão, para cá e para outra rede também. Legal. Será porque vem num caminho, porque nós temos lado yin e yang, positivo e negativo, Pranés, Onarerê ou Namburucu. Por sorte, a TV Litoral e essa outra que você citou abriu com um 13 que haverão mudanças do lado positivo, ou seja, novas programações entrarão aqui. Muito bom, vai ouvindo, Vitor. Mudanças no sistema da televisão para melhor. Eu vejo muita melhoria, parte técnica, talvez novos funcionários virão. E você, eu já perguntei aqui, seu ano 2013 será muito favorável. Que bom. Felicidades. Então tá bom. Agora, como é que as pessoas vão ter oportunidade de também saber do futuro, saber de suas vidas? Como que entra em contato com o Vavá? É só ligar para 9891-8007. 9891-8007 9891-8007. Eu posso mandar um abraço agora para a Argentina, vontade, por favor. porque eu sei, apesar de eu não ter conseguido entrar, à vontade. Mas eu tenho ouvintes, porque eu sou, graças a Deus, meu programa na Rádio Absoluta 1470M. Rádio Absoluta 1470M. É meu programa Seu programa sábado. De segunda, não, é sábado. Agora só os sábados, porque é muita coisa. O pessoal está sentindo saudade de você também, bom, né? Mas é bom, não é? Mas o meu programa é de 9 até ao meio-dia aos sábados, onde eu falo de um tudo. Aí eu posso ligar para lá e... Você pode? Chama-se o quadro Previsões do Vavá. Mas indiferente a isso, pode ligar para 9891-8007-022, que eu sei aí que eu tenho que ir a você ou você vem a mim? Não, você tem que ir marcar comigo, lhe dou o endereço, você vai à minha casa. Certo. Você mora entendeu? onde? Eu moro aqui em Guarulhos, mas estou passando para o lado de cá ainda esse mês. Chega de Guarulhos, apesar de que nada contra. Certo. Mas é um ano de mudança, então tem que começar a mudar também. Você também está no Facebook? Com certeza. Quem quiser acessar lá, Vavá Odé, Facebook do Vavá, pede lá a solicitação, que eu aceito na boa. Mas eu quero mandar um abraço para a dona Carmen, que eu sei que é uma das pessoas que me acompanha desde que eu comecei aqui com o João Oliveira, o pai do Vitor. Ela foi uma das primeiras ouvintes. João que teve um ano excelente, né? O Rede Globo, ele dando entrevista na Maria Mas Praga. eu disse que a vida dele seria próspera. E ainda vai subir mais ainda. Eu vejo ele internacionalmente comentado lá fora. Poxa, que bom. Então eu quero mandar um beijo para a senhora, dona Carmen, que é uma pessoa que me acompanha desde que eu comecei na TV Litoral, fazendo a entrevista com o João. Beijo, dona Carmen, que eu sei que está lá em Taubaté, São Paulo, nos assistindo. Quero mandar um beijo para a Argentina, Buenos Aires e outros locais na Argentina, porque eu tenho filhos de santo argentinos e amigos que eu estou conectado 24 horas praticamente com eles. Eu quero mandar um beijo também. Pessoas também no Uruguai, pessoas nos Estados Unidos, Portugal, eu tenho vários filhos de santo e amigos que me acompanham via internet. Ou seja, eu disse isso, eu coloquei lá na internet, eu devo isso que eu hoje sou, o nome que eu tenho em Campos, primeiro a Deus, porque eu sou uma pessoa ligada a Deus, eu sou conectado com Deus 24 horas.
mas eu devo isso a uma pessoa, chama-se João Oliveira. Legal. Porque foi através dele, É muito importante. mas eu sei reconhecer o que de bom me fazem e o que de ruim me fizerem. Então, eu só agradeço a Deus que dê a ele tudo de bom, porque foi através do programa dele, há 5 anos atrás, fazendo previsões, que eu hoje me tornei o Vavá, que sou hoje o Vavá de Odé, foi através da oportunidade que João me deu. Então, João, muito obrigado por tudo. Mas, eu quero mandar um abraço muito forte a todos os filhos que estão agora a escutar-me e a comentar, falando em espanhol, pero a previsão que faço acá. Muchas gracias por la audiencia en la TV Litoral en Brasil, mi provincia, Campos de Goytacazes. Muchas gracias, Juan, é tanta gente, é Juan, Esteban, Walter Hernández, Oscar, se não me torce a orelha, se eu não falar o nome dele, vale? Diego Ariel, Júlio César, Juquito, para todos ustedes en Argentina, un fuerte abrazo de Vavá de Odé. Hasta luego. Gracias por la audiencia. Gracias. Vavá, obrigado mais uma vez pela sua presença, Sempre sua juntos. atenção com o programa De Olho na Cidade, com a TV Litoral, que você tenha um 2013 de saúde, muito sucesso. Axé que baixé ao Wong Bom Bom Aure, que tudo que você me desejou que te dê em dobro. Ao Wong Bom Bom Aure a todos. Muito bem, recebemos o pai de santo, o Babalaô, Vavá de Odé, falando das previsões de 2013. No dia 29 de dezembro, no site urural.com.br, mais previsões, você vai ter a oportunidade de ver uma matéria especial lá no Urural. Aproveitando para dar um abraço para a Clícia, para o Leandro, para toda a turma que está sempre acompanhando a gente. E essa entrevista, para você que pegou o programa no meio, meu Deus, o que ele falou mais? Vai estar daqui a pouco no Facebook e também no site Rural, no nosso informativo. Nós vamos encerrando com as manchetes dos jornais de hoje. O Diário. Ronda Escolar atende a mais de 70 mil alunos em Campos. O programa promove interação entre comunidade, escola e família através da Guarda Municipal. Acidente com 3 mortos e 5 feridos na região. Casa de Papai Noel encanta crianças e adultos em Campos. Também aqui assistência médica para difícil acesso. E no jornal Folha da Manhã, comércio com tudo pronto à espera das compras de Natal. Não esqueçam meu presente. Ainda, sangue nas estradas, 3 mortos em acidentes durante o final de semana. Tem aqui ainda reivindicações, Ponta Grossa dos Fidalgos ainda pede melhorias. E tem aqui uma coisa impressionante, a 134, a Delegacia do Centro, com uma placa, estamos fora do ar, sem energia. Meu Deus do céu! Suspendeu o atendimento ao público à delegacia. Nós estamos entregue mesmo, né?